Agora eu vou falar sobre o Código de Ética Profissional do Engenheiro, Resolução número 1002 de novembro de 2012. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFER, no uso das atribuições que lhe confere a linha F do artigo 27 da Lei número 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e considerando que o disposto nos artigos 27, a linha N, 34, a linha D, 45 e 46, a linha B, 71 e 72, obriga a todos os engenheiros do sistema CONFER-CREA a observância e cumprimento do Código de Ética Profissional de Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, considerando as mudanças ocorridas nas condições históricas, econômicas, sociais, políticas e culturais da sociedade brasileira, que resultam no amplo reordenamento da economia, das organizações empresariais nos diversos setores, do aparelho do Estado e da sociedade civil, condições que tenham contribuído para pautar a ética como um dos temas centrais da vida brasileira nas últimas décadas. Considerando que o Código de Ética Profissional deve ser resultante de um pacto profissional, de um acordo crítico coletivo em torno das condições da convivência e relacionamentos que se desenvolvem entre as categorias integrantes de um mesmo sistema profissional, visando uma conduta profissional cidadã. Considerando a reiterada demanda dos cidadãos profissionais que integram o sistema CONFER-CREA, especialmente explicitada através de congressos estaduais e nacionais de profissionais relacionada à revisão do Código de Ética Profissional de Engenheiros, pela Resolução número 205, de 30 de setembro de 1971, considerando a deliberação do 4º Congresso Nacional de Profissionais sobre o tema Ética Profissional, aprovada por unanimidade, propondo a revisão do Código de Ética Profissional vigente e indicando o Colégio de Entidades Nacionais, a CDN, para elaborar um novo texto. Resolve, artigo 1, adotar um Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, anexo à presente resolução, elaborado pelas entidades de classes nacionais através do CDN, Colégio de Entidades Nacionais, de forma prevista na alínea N do artigo 27 da Lei número 5.194 de 1966. Artigo 2. O Código de Ética Profissional, adotado através desta resolução, para os efeitos do artigo 27, a linha N, 34, a linha D, 45 e 46, a linha B, 71 e 72, da Lei número 5.194 de 1966, obriga todos os profissionais de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia em todas as suas modalidades e níveis de formação. Artigo 3. O CONFER, no prazo de 180 dias, a contar da publicação desta, deve editar a resolução adotando o novo manual de procedimentos para a condução de processos de infrações ou códigos da ética profissional. Artigo 4. Os Conselhos Federais e Regionais de Engenharia, Agronomia, em conjunto, após a publicação desta resolução, devem desenvolver campanha nacional visando a ampla divulgação deste Código de Ética Profissional, especialmente junto às entidades de classe, instituições de ensino e profissionais em geral. Artigo 5. O Código de Ética Profissional, adotado por essa resolução, entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2003. Entrou em vigor a partir de 1º de agosto de 2023.
Fica revogada a Resolução 205 de 30 de setembro de 1971 e demais disposições em contrário, a partir do 1º de agosto de 2013. Proclamação. As entidades nacionais representativas dos profissionais da engenharia, da arquitetura, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia pactuam e procolam o presente Código de Ética Profissional. Preâmbulo. Artigo 1. O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honestidade prática da profissão da engenharia, da arquitetura, da agronomia, da geografia, da geologia e da meteorologia, e relaciona os direitos e deveres correlatados de seus profissionais. Artigo 2. Os preceitos desse Código de Ética Profissional têm alcance sobre o profissional em geral, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidade ou especializações. As modalidades e especializações profissionais poderão estabelecer, em consonância com este Código de Ética Profissional, preceitos próprios de conduta atenientes às peculiaridades e especialidades da identidade profissional e dos profissionais. Artigo 4. As profissões são caracterizadas por seus perfis próprios e pelo saber científico e tecnológico que incorporam pelas expressões artísticas que utilizam e pelos resultados sociais, econômicos e ambientais do trabalho que realizam. Artigo 5. Os profissionais são detentores do saber especializado das suas profissões e os sujeitos próprios do desenvolvimento. Artigo 6. O objetivo das profissões e as ações dos profissionais voltam-se para o bem-estar e o desenvolvimento do homem, em seu ambiente, em suas diversas dimensões, como indivíduo, familiar, comunidade, sociedade, nação e humanidade, nas suas raízes históricas, nas gerações atuais e futuras. Artigo 7. As entidades, instituições e conselhos integrantes da organização profissional são igualmente permeados pelo preceito ético das profissões e participantes solidários em sua permanente construção, adoção, divulgação, perseverança e aplicação. Dos princípios éticos. Artigo 8. A prática do profissional é fundada nos seguintes princípios éticos, os quais o profissional deve pautar a sua conduta. Do objetivo da profissão. 1. A profissão é bem social da humanidade e o profissional é agente capaz de exercê-la, tendo como objetivo maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu ambiente e de seus valores. Da natureza da profissão. A profissão é bem cultural da humanidade construído permanente pelos conhecimentos técnicos e científicos, pela a criação artística, manifestando-se pela prática tecnológica colocada a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem. Da honradez da profissão. 3. A profissão é um alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã. Da eficácia do profissional. A profissão realiza pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas e assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória dos serviços e produtos observados da segurança nos seus procedimentos. Do relacionamento profissional. 5. A profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com o espírito progressista do profissional para com seus gestores, ordenados, destinatários, beneficiários e colaboradores de seu serviço, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com lealdade e competição.
da intervenção do profissional sobre o meio. A profissão é exercida com base nos preceitos do movimento sustentável na intervenção sobre os ambientes naturais e construído de incolumidade das pessoas, de seus bens e de seus valores, da liberdade e seguranças profissionais. A profissão é de livre exercício aos qualificados, sendo em segurança de sua prática de interesse coletivo. Os deveres. O artigo 9, no exercício da profissão, são os deveres profissionais. 1. Ante o ser humano e seus valores. Oferecer seu saber para o bem da humanidade. 2. Harmonizar os interesses pessoais ao coletivo. 3. Contribuir para a preservação da incolumidade pública. 4. Divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão. Ante a profissão. Identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão. Conservar e desenvolver cultura da profissão. Preservar o conceito e apreço social da profissão. 4. Desempenhar sua função nos limites de sua atribuição e de sua capacidade pessoal de realização. Empenhar-se junto a organismos profissionais no sentido da consolidação, da cidadania e da solidariedade profissional e contribuição das transgressões éticas. Das relações com os clientes, empregadores e colaboradores. 1. A dispensar tratamento injusto a terceiros, observando o princípio da equidade. B. Resguardar o sigilo profissional quando o interesse de seu cliente ou empregador, salvando em havendo a obrigação legal da divulgação ou da informação. C. Fornecendo a informação certa, precisa e objetiva em publicidade e propaganda pessoal. Atuar com capacidade e pessoalidade em atos arbitrários e periciais. Considerar o direito de escolha do destinatário do serviço, ofertando sempre que possível alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas propostas. Alertar sobre o risco e a responsabilidade, as prescrições técnicas e consequências presumidas de suas inobservâncias. Adequar de sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às normas vigentes aplicadas. Das relações com os demais progressos profissionais. Atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade das condições. Manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão. Preservar e defender os direitos profissionais. Ante ao meio. Orientar os exercícios das atividades profissionais pelos preceitos do desenvolvimento sustentável. Atender, quando da elaboração de projetos, execuções de obras ou criação de novos produtos, aos princípios e recomendações de conservação de energia e de minimização de impactos ambientais. Considerar em todos os planos, projetos e serviços as diretrizes e disposições concernentes à preservação e ao desenvolvimento dos patrimônios sociocultural e ambiental. Das condutas vedadas. Artigo 10. No exercício da profissão, são condutas vedadas ao profissional, ante ao ser humano e seus valores. Letra A. Descobrir voluntária e justificadamente todos os deveres do ofício. Usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva para fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais. Usar de privilégios profissionais ou faculdade decorrente de funções de forma abusiva para fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais.
prestar de má fé a orientação, proposta, prescrição, técnica ou qualquer profissional que possa resultar em dano às pessoas ou aos seus patrimoniais. Ante a profissão. Aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para as quais não tenha efetiva qualificação. Utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de exclusividade de direito profissional nas relações com os clientes, empregados e colaboradores. Formular proposta de salários inferiores ao mínimo profissional legal. 2. Apresentar proposta do honorário com valores vis ou extorsivos ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis. 3. Usar de artifícios ou expedientes enganosos para obtenção de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos. 4. Usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o legítimo acesso dos colaboradores às devidas promoções ou de desenvolvimento profissional. 5. Descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua condenação. 6. Suspender serviços contratados de forma injustificada e sem prévia comunicação. 7. Impor ritmo de trabalho excessivo ou exercer pressão psicológica ou assédio moral sobre os colaboradores. Agora, nas relações com os demais profissionais. Em primeiro lugar, vem intervir no em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular, salvo no exercício deve ser legal. Agir indiscretamente em detrimento de outros profissionais ou profissão. Atentar contra a liberdade do exercício profissional ou contra os direitos de outros profissionais. Ante ao meio. Prestar de má fé orientação, proposta, prescrição técnica a qualquer profissional que possa resultar em um dano ao ambiente natural, à saúde ou patrimônio cultural. Agora vou falar sobre os direitos. O artigo 11. São reconhecidos os direitos coletivos universais inerentes às profissões, suas modalidades e suas prestações destacadamente. A livre associação e organização e cooperação profissional. Ao gozo da exclusividade do exercício profissional. Ao reconhecimento legal e à representação institucional. O artigo 12. São reconhecidos os direitos individuais universais inerentes ao profissional, facultados para o plano de exercício de sua profissão descatadamente. A liberação de escolha de exercício profissional. A liberdade de escolha de métodos, procedimentos e formas de expressão. Ao uso de profissional, a exclusividade de ato de ofício a que se dedicar. A justa remuneração profissional, a sua capacidade de dedicação e aos graus da complexidade, risco, experiência e especialização requeridos por sua tarefa. Ao provimento de seus meios e condições de trabalho dignos, eficazes e seguros. A recusa ou interrupção do trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa quando julgar incompatível com sua titulação, capacidade ou dignidade pessoal. A proteção do seu título, de seus contratos e de seu trabalho. A proteção de propriedade intelectual sobre a sua criação, a competição honesta no mercado de trabalho, a
a proteção de propriedade intelectual sobre a sua criação, a liberdade de associar-se a corporações profissionais, a propriedade de seu acervo técnico profissional. Agora eu vou falar sobre as infrações éticas. No artigo 13, constitui-se que a infração ética está em todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos e descumpre os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese os direitos reconhecidos de outro. No artigo 14, ele fala sobre a tipificação da infração ética. Para os efeitos de processo disciplinar, será estabelecida a partir das disposições deste Código de Ética Profissional na forma que a lei determinar. Agora eu vou falar sobre o regulamento para a condução do processo ético-disciplinar. No capítulo 1, fala sobre a finalidade. O artigo 1º, este regulamento estabelece procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos administrativos e aplicação das penalidades relacionadas à apuração de infração do Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia e da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, adotado pela Resolução número 1002, de 26 de novembro de 2002. Artigo 1º. O procedimento adotado nestes regulamentos também se aplica aos casos previstos no artigo 75 da Lei nº 5.194 de 1916. Segundo, o procedimento estabelecido aplica-se aos profissionais de engenharia civil, da arquitetura, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia em seus níveis superior e intermédio que transgredirem preceitos do Código de Ética Profissional e serão executados pelos vários órgãos das instâncias administrativas. Os procedimentos estabelecidos aplicam-se aos profissionais da engenharia, da arquitetura, para apuração e condução de processo de infração ao Código de Ética Profissional, obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. No capítulo 2 fala sobre a Comissão de Ética Profissional. No artigo 3º, a Comissão de Ética Profissional é um órgão filiar das câmaras especializadas, constituído de acordo com o regimento do CREA. Primeiro, recomenda-se observar na sua composição a presença de um representante de cada câmara especializada. Segundo, o CREA deve colocar à disposição a Comissão de Ética Profissional servidores com a incumbência de apoiar as reuniões, lavrando ata, termo de depoimento, atividade administrativa e assessoriamento jurídico necessário ao seu funcionamento. Artigo 4º. É a atribuição da Comissão Ética Profissional iniciar o processo ético ante notícia ou indício da infração, instruir o processo de infração do Código de Ética Profissional, ouvindo testemunhas e partes e realizando ou determinando a realização de diligências necessárias para apurar os fatos e emitir relatórios fundamentais a ser encaminhado à Câmara especializada, competente para apreciação, o qual deve fazer parte do respectivo processo. Artigo 5º. A Comissão Ética Profissional, para o atendimento ao disposto do inciso 2 e 3 do artigo 4, deverá apurar o fato mediante recebimento e análise de denúncias, tomada de depoimento das partes e acolhimento das provas documentais e testemunhos relacionados à denúncia, visando instruir o processo e verificar, apontar e relatar a existência ou não de falta de ética e da nulidade dos processos, dos atos processuais.
Artigo 6. O coordenador da Comissão de Ética Profissional designará um membro como relator de cada processo. Parágrafo único. O relator designado deverá ser preferencialmente da modalidade profissional diferente daquele do enunciado. No capítulo 3, fala sobre o início do processo. Artigo 7. O processo será instaurado após ser protocolado pelo setor completo de CREA em cuja jurisdição ocorreu a infração, no local onde você está, decorrente de denúncias formuladas por escrito e apresentado por instituições de ensino que ministram cursos nas áreas abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA. 2. Qualquer cidadão, individual ou coletivamente, mediante requerimento de fundamento. 3. A associação ou entidade de classes representativas da sociedade ou de profissionais fiscalizados pelo sistema CONFEA-CREA ou por pessoas jurídicas titulares de interesses individuais e coletivos. No inciso 1º, o processo poderá iniciar-se a partir de relatório apresentado pelo setor de fiscalização do CREA, após análise da Câmara Especializada da modalidade do profissional, desde que seja verificada indício da veracidade dos fatos. No inciso 2º, a denúncia somente será recebida quando contiver o nome, assinatura e endereço do denunciante, número do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e, se pessoa jurídica, CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, número do RG, Registro Geral, se pessoa física, e estiver acompanhada dos elementos ou indícios contraditórios do fato alegado. Artigo 8. Caberá à Câmara Especializada da modalidade do denunciado proceder à análise preliminar da denúncia no prazo de 30 dias, encaminhando cópia ou denunciado para o conhecimento, informando-lhe da remessa do processo à Comissão de Ética Profissional. Artigo 9. Caberá à Comissão de Ética Profissional proceder à instrução do processo em prazo máximo de 90 dias, contados da data da sua instauração. Inciso 1º. Acatada a denúncia, a Comissão de Ética Profissional dará conhecimento ao denunciado da instauração de processo disciplinar, indicando cópia da denúncia por meio de correspondências encaminhadas pelo correio com aviso de recebimento ou meio legalmente admitido, cujo recibo de entrega será anexado aos processos. Inciso 2º. Não acatada a denúncia, o processo será encaminhado à Câmara Especializada da modalidade do profissional, que decidirá quais os procedimentos serão adotados. Artigo 10. Duas ou mais pessoas poderão demandar questões no mesmo processo. Parágrafo 1. A Comissão Ética de Profissional, mediante a justificativa, poderá determinar a juntada de duas ou mais denúncias contra o mesmo profissional em razão da falta cometida ou fatos denunciados. Artigo 11. O processo estará constituído de tantos tomos quantos forem necessários, contendo até 200 folhas cada, numeradas ordenadamente e publicadas por servidores credenciados no CREA, devidamente identificado pela sua matrícula. Parágrafo 1. Todos os atos e termos processuais, a denúncia, a defesa e o recurso serão feitos por escritos, utilizando o vernáculo com a data e local de sua realização e assinatura do responsável. Artigo 12. O processo de apuração de infração ao Código de Ética Profissional ocorrerá em caráter reservado. Parágrafo único. Somente as partes envolvidas, o denunciante e o denunciado, e os advogados legalmente constituídos pelas partes terão acesso aos atos do processo, podendo manifestar-se quantas intimidades. Artigo 13.
O processo será duplicado quando houver pedido de vista ou recurso ao CONFEA, mantendo-se uma cópia na unidade ou CREA de origem. Os procedimentos. Os procedimentos relacionados ao processo devem realizar-se em dias úteis, preferencialmente na sede do CREA, responsável pela condução, certificando-se o denunciado se for outro local ou for outro local de realização. No capítulo 4 fala sobre a instrução do processo. Artigo 15. As atividades de instrução destinadas a apurar os fatos consistem na tomada do depoimento do denunciado e suas respectivas testemunhas. A obtenção de todas as provas são não obtidas em lei e na adoção de quaisquer diligências que se façam necessárias para esclarecimento da denúncia. Inciso 1º. O depoimento será tomado verbalmente ou mediante questionário, se requerido pela parte e autorizado pela Comissão Ética Profissional. Inciso 2º. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Inciso 3º. A prova documental deverá ser apresentada em original ou cópia autenticada em cartório, ou ainda cópia autenticada por servidor credencial do CREA. Inciso 4º. A reprodução fotográfica serão aceitas como prova desde que acompanhado dos respectivos negativos. Artigo 16. Cabe ao denunciar a prova dos fatos que tem alegado em sua defesa, sem o prejuízo do dever contribuído à Comissão Técnica do Profissional para a instrução do processo. No caso de tomada de depoimento ou quando for necessária a ciência do denunciado, a prestação de informação ou a apresentação de provas propostas pelas partes serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições para atendimento do requerido. Inciso 1º. A intimação assinada pelo coordenador da Comissão de Ética Profissional será encaminhada pelo correio com aviso de recebimento por outro meio legal, ou será anexada ao processo, registrando a data juntada do identificador do funcionário responsável pelo ato. Não sendo encontradas as partes, far-se-á sua intimação por edital, divulgando em publicação do CREA em um jornal de circulação na jurisdição ou no Diário Oficial do Estado, ou outro meio em que amplie as possibilidades de conhecimento por parte do denunciado, em linguagem que não ferirá os preceitos constitucionais de inviolabilidade da sua intimidade, da honra, da vida privada e da imagem. Inciso 3º. A intimação observará a antecedência mínima de 15 dias quanto à data de comparecimento. Inciso 4º. O atendimento da intimação não implica o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direitos pelo denunciado. Inciso 5º. O denunciado não poderá arguir nulidade da intimação se ela atingir os fins para os quais se destina. Artigo 19. No caso de se encontrarem as partes ou testemunhas em locais diante da sede ou fora de jurisdição do CREA, quando o processo for instaurado, os depoimentos serão tomados pela Comissão de Ética Profissional da jurisdição onde se encontra ou por delegação pelos inspetores da Inspetoria Profissional de Jurisdição onde o processo foi instaurado, encaminhará a Constituição e as peças processuais necessárias à tomada do depoimento. Artigo 20. As partes deverão apresentar até 15 dias antes da audiência de instrução o rol de testemunho. Inciso 1º. O rol deverá conter o nome completo, a qualificação, RG, endereço para correspondência de cada testemunho. Inciso 2º. As testemunhas serão intimadas a comparecer à audiência por meio de correspondências encaminhadas pelos correios, com aviso de recebimento, ou por outro meio legal admitido, cujo recebido de entrega será anexado ao processo.
não poderá compor o rol de testemunha das partes as pessoas incapazes, impedidas ou suspeitas. A Comissão de Ética Profissional poderá, a seu critério, ouvir outras testemunhas além das arroladas. Artigo 21. A testemunha falará sobre a palavra de honra, declarando seu nome, profissão, estado civil e residência, se é parente de alguma parte das partes, ou em que grau, quais são as suas relações com quaisquer delas, e seu interesse no caso. Se houver, relatará o que souber, explicando sempre as razões da sua ciência. O depoimento será prestado verbalmente, salvo no caso dos surdo-mudos, que poderão fazer uso de intérpretes da linguagem brasileira de sinais. Os depoimentos serão reduzidos a termos assinados pelo depoente e pelos membros da Comissão de Ética Profissional. É verdade a quem ainda não depois assistir ao interrogatório de outra parte. É verdade. Artigo 25. Durante a audiência de instrução, a Comissão de Ética Profissional ouvirá em primeiro lugar o denunciante, em segundo o denunciado, e em separado e sucessivamente as testemunhas do denunciante e do denunciado. Inciso segundo. Ao denunciado será esclarecido que o seu silêncio poderá trazer prejuízo à própria defesa. Inciso terceiro. Após ter sido cientificado da denúncia, mediante breve relato do coordenador de comissão ética profissional, o denunciado será interrogado sobre: primeiro, onde estava ao tempo da infração e se teve notícia destas. Segundo, se conhece o denunciante e as testemunhas arroladas e que alegam contra ele, bem como se conhece alguma prova apurada. 3. Se é verdadeira a imputação que lhe é feita. 4. Se não sendo verdadeira a imputação, tem algum motivo particular para atribuí-la. E 5. Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. Artigo 4. Se o denunciado negar em todo ou em parte do que for lhe imputado, deverá apresentar provas da verdade de suas declarações. Inciso 5º. As perguntas não respondidas e as razões que o denunciado invocar para não respondê-las deverão constar no termo da audiência. Inciso 6. Havendo comprometimento da elucidação dos fatos da decorrência de contradição entre o depoimento das partes da Comissão de Ética Profissional e seu critério, poderá promover acariações. As partes poderão fazer perguntas ao depoente, devendo dirigi-la ao coordenador de Comissão de Ética Profissional, que após deferir-la questionará o depoente. Inciso 8º. É facultado às partes requisitar que seja designado em ata as perguntas inferidas. Agora eu vou falar sobre alguns mandamentos do engenheiro. Primeiro, tomará a segurança e a saúde e o bem-estar do público como valores predominantes no exercício da tua atividade. Atuarás de modo a reforçar a reputação da profissão junto à sociedade e evitarás toda a conduta que desacredita ou danifique a dignidade ou a honra da profissão. Atuarás em prol do progresso e do bem-estar da humanidade. Atuarás com boa-fé, justiça, respeito, honestidade na relação com seus colegas de trabalho ou no teu empregador, ou até mesmo dos seus clientes, ou até mesmo dos seus subordinados e o restante dos engenheiros. Serás leal com teu empregador e seus clientes, designadamente evitando conflitos de interesse e observando os princípios de confidencialidade. Serás leal com o teu empregador e teus clientes. Aceitarás apenas realizar trabalhos aos quais você tem competência para fazer. Empenhar-te-ás em melhorar permanentemente as tuas competências e executar as atividades com empenho, diligência, dedicação e entusiasmo. Empenhar-te-ás no desenvolvimento dos profissionais cujas formações estiver sob sua supervisão. Colaborais com seus colegas e com outras entidades no sentido
de que a sociedade em geral possa beneficiar dos seus conhecimentos e das suas experiências, rejeitará todas as formas de subúrbio, atuarás de modo a respeitar o ambiente e recursos naturais, darás a conhecer ao teu empregador ou ao teu cliente os efeitos perversos que podem advir da inobelicência de regras de engenharia, não ofender os outros ou a sua propriedade ou até mesmo a sua reputação através de ações falsas ou maliciosas. Como empregador ou líder, você tem que velar a saúde e a segurança do local de trabalho. Reportarás ao organismo apropriado quaisquer decisões ou ações de engenharia que sejam ilegais ou antiéticas. Enviarás a ocorrência, evitarás a ocorrência desleal. Não assinarás estudos, projetos, planos, especificações, relatórios, opiniões que não tenham sido elaborados ou executados, controlados ou ratificados por ti. Respeitarás a propriedade intelectual e não tomarás para ti crédito realizado por outros. Expressarás opiniões, farás essas declarações e fornecerás informações com a justiça, honestidade e apenas na base do conhecimento adequado. Respeitará a dignidade intrínseca de todo o ser humano, sim. Códigos de ética e condutas do profissional do engenheiro. Engenheiros mantêm a melhor integridade, honra e dignidade da profissão, usando seus conhecimentos e habilidades para o avanço do bem-estar da humanidade, sendo honesto, imparcial e servindo fielmente o público, seus empregadores e clientes, esforçando-se para aumentar a competência e prestígio da profissão de engenheiros, suportando as sociedades profissionais e técnicas de duas disciplinas. Engenheiros zelarão pela segurança, saúde e bem-estar do público durante a execução de suas tarefas profissionais. Engenheiros farão serviços apenas na área de sua competência. Engenheiros farão declarações públicas somente de maneira objetiva e confiável. Engenheiros agirão em assuntos profissionais para cada cliente como agentes fiéis e confiáveis e evitará conflitos de interesse. Engenheiros construirão sua reputação profissional com o mérito de seu serviço e não competirão de forma injusta com os outros. Engenheiros agirão de tal maneira a manter e desenvolver a honra, integridade e dignidade da profissão. Engenheiros continuarão seu desenvolvimento profissional durante a carreira e disponibilização para o desenvolvimento profissional do engenheiro sob a sua supervisão. Agora eu vou falar sobre alguns pontos do Código de Ética. Qual é o objetivo deles? A importância do Código de Ética para os graduandos. Qual a importância do Código de Ética no curso de engenharia e no mercado de trabalho. Primeiro, o objetivo do Código de Ética na engenharia é ser um instrumento que reflete a identidade organizacional, orientar a realização dos princípios, visão e missão da empresa, ser uma referência formal e institucional para a conduta do pessoal e profissional, reduzir a subjetividade de interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos, fortalecer a imagem interna e externa da empresa e de seus colaboradores, caracterizando suas atitudes como corretas, justas, adequadas e voltadas para o bem comum. Viabilizar um comportamento ético pautado em valores incorporados por todos os colaboradores, pois são justos e pertinentes. Agora eu vou falar sobre a importância para o graduando. A importância para o graduando é que eles devem ter educação adequada no ensino superior, no que diz respeito ao código de ética, para que no futuro eles se formem e sejam um bom profissional na área. A importância do Código de Ética no curso de engenharia. É fundamental para o engenheiro desenvolver uma visão
sistemática do mundo, ou seja, reconhecer que como agente de transformação da sociedade, ele faz parte de todo. Nesse aspecto, é essencial desenvolver competências científicas e tecnológicas com gestão ética, procurando harmonizá-las. Ao tomar consciência da necessidade de consolidar sua habilidade técnica, a de executar sua atividade específica, com a habilidade humana, a de desenvolver um relacionamento humano proativo, este profissional desenvolverá a habilidade conceitual a que está diretamente associado à coordenação e integração de todas as atividades e atitudes e interesses da organização, a qual pertence ou presta serviço. Seja qual for a especialidade da engenharia, o seu profissional deve estar envolvido e comprometido com o presente e com o futuro da organização. A importância do código da ética no curso de engenharia está até mesmo em tudo que fazemos, seja em uma construção civil ou na construção de uma pista, até na água que bebemos. Esta relevância requer dos engenheiros um vigoroso sentido de responsabilidade e de ética. E para isso, eles têm que se importar com sua conduta ética em qualquer área de trabalho. Agora eu vou falar sobre a importância do código da ética no mercado de trabalho. É necessário que o engenheiro seja ético, pois ele deve cumprir com suas obrigações e responsabilidades para não aceitar um serviço que extrapole sua competência profissional, pois sua reputação está em jogo. Pois se ele for antiético, o contratante não irá querer utilizar de seus trabalhos. Para que o engenheiro se dê bem no mercado, ele deverá seguir os códigos de ética profissional. Ele deverá ter a preocupação e a segurança com a segurança, saúde e bem-estar do público. Deve continuar seu desenvolvimento profissional ao longo de suas carreiras e deve promover oportunidades para o desenvolvimento profissional e ético dos engenheiros sob a sua supervisão. Deve atuar em assuntos profissionais para cada empregador ou cliente como perito de forma justa e confiável, evitando conflitos de interesse ou aparências do conflitos de interesse. Deve construir sua reputação profissional sobre os méritos de seu serviço e não deve competir de forma injusta com os outros. Ele deverá fazer o que ele coisar. Ele só deve se manifestar em forma pública, de forma objetiva e verdadeira. Deve considerar o impacto ambiental no desempenho de suas obrigações profissionais. Com isso, segundo o Código de Ética Profissional, ele irá ajudar a sua classe profissional com prestígio e competência, fazendo subir ainda mais essa classe que está em ascensão no mercado e fazendo com que os contratantes não só os contratem por suas habilidades e conhecimentos, mas como também pela sua dignidade e principalmente pelo seu código de ética. Concluindo a apresentação, o profissional tem que ter a convicção de que, para se consolidar e desenvolver no mercado de trabalho, ele tem que, a partir de objetivos empresariais, se firmar no mercado e também tem que respeitar o código profissional do engenheiro. Bom, pessoal, é só isso que Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Acho que foi muito importante para o amadurecimento da turma. Temos um projeto tão interessante quanto este, que foi apresentar o Código de Ética Profissional do engenheiro, já que nós vamos se formar.